Você pode aplaudir o Senhor? Amém, Senhor. Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Durante essa semana eu meditei uma parte dessa palavra, finalzinho dela, vai ser lá no final. E eu vim conversando com Deus a respeito de algumas coisas. E eu falei assim, ontem à noite, se eu pegasse para ler a Bíblia, eu falei assim, eu não vou dormir. Então, vamos levantar de madrugada mesmo? E a gente vê o que o Espírito Santo quer acrescentar mais aquilo. E aí, o versículo 57 diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Você pode repetir? Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Você segue? Segue. Porque é fácil a gente falar que a gente segue a Cristo. Em alguns momentos, em algumas situações. Mas seguir-te por onde quer que fores é muito mais extenso. O caminho, ele continua sendo estreito, ele não mudou. A gente pode ter modernizado, mas a porta, ela continua sendo estreita. Quando a gente fala seguir-te por onde quer que fores, é passar na porta estreita com ele. É morrer dia após dia para seguir com ele. É passar no vale da sombra da morte com ele. É passar no deserto com ele. É passar no vale com ele, independente de onde a gente estiver. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não é assim o casamento? Então você pode declarar e refletir sobre o que diz esse versículo. Seguir-te-ei por onde quer que fores. Senhor, nós estamos realmente te seguindo por onde o Senhor tem ido? A nossa vida tem que ser pautada. A gente espelha em alguém. Muitos se espelham nos seus pais, muitos se espelham nos seus líderes espirituais, muitos se espelham no Silvio Santos, que conquistou uma herança, uma fortuna. Você pode se inspirar no seu patrão. Mas o nosso caminho, a nossa semelhança, aquele que vai conduzir as nossas vidas é Cristo. Existem sim situações em que a gente vive, situações em que a gente passa, e que a gente faz? A gente olha ali, ó. A gente não olha aqui. Quando a gente passa por uma situação de adversidade, de dificuldade, a gente olha lá. A gente olha a vida do fulano que é ruim, o fulano que não dá emprego, o fulano que não dá aumento de salário, o fulano que cobra horário, o apóstolo que cobra do pessoal estar aqui chegando mais cedo, e agora nem sequer credencial de cooperador tem, é tudo de membro, todo mundo é membro, amém? Então, você fala assim, mas o nosso exemplo é Cristo. Seguir-te-ei, Senhor, por onde quer que fores. O nosso maior problema, a nossa maior dificuldade é achar que o Senhor não nos toma na mão e não nos conduz. Essa é a nossa maior dificuldade. Muitas vezes a gente acha que o caminho que o Senhor tem nos dado, ele é feito pelos homens. Que as dificuldades que a gente enfrenta na vida, são os homens que nos colocaram. As perseguições que a gente sofre, as dificuldades que a gente sofre, as contas que aparecem fora de hora, que não provém do Senhor. Mas o Senhor usa toda e qualquer situação para moldar quem? O outro? Não, é para moldar eu. O apóstolo tem dito que é na adversidade que a gente descobre a nossa maturidade. E na nossa adversidade, o que a gente tem feito? A gente está chutando balde, está largando tudo, ou a gente seguir-te-ei, Senhor, por onde quer que fores. Se o Senhor quer que eu seja humilde, estenda a mão, vamos ser. Se o Senhor quer que eu ame aquele que diariamente, constantemente pisa em mim, você. Se o Senhor está cobrando de mim a minha fidelidade, com o meu dízimo e a minha oferta, seguir-te-ei
onde quer que fores. Não existe o meu evangelho e o evangelho de Deus. Ou é o evangelho de Deus, ou não é. Ou eu sigo a Cristo, ou eu não sigo. E aí o Espírito Santo vem e nos pergunta, seguiremos ao Senhor por onde quer que fores? O propósito do ano para esta igreja é maturidade. E nós só alcançamos a maturidade quando nós aprendemos a confiar e sabemos que Deus tem trabalhado para todos aqueles que nele esperam. Se nós confiamos em Deus, tudo aquilo que está à nossa volta vai trabalhar para que a gente cresça, para que a gente seja iluminado. Mas tem um detalhe, a gente tem que obedecer. Se o Senhor vem e nos ilumina, se o Senhor vem e nos conduz e a gente se faz de ouvinte esquecido, nós não estamos seguindo a Cristo. Nós estamos com a cerviz dura. O apóstolo estava comentando algo sobre isso agora há pouco. Nós permanecemos endurecidos. E nós não estamos como este homem que disse, seguir-te-ei, Senhor, por onde quer que fores. É fácil louvar ao Senhor quando tudo vai bem. Quando a gente não tem dor, quando a conta está paga, quando o ano está começando. Mas a palavra que o Senhor vem nos dizer nesta manhã, não é só para o dia 11 de janeiro. Fala para esse seu querido, bonito, cheiroso, perfumada, que está do seu lado. Fala assim, não é só para hoje essa palavra. É para o ano todo. Você seguirá o Senhor. Pergunta para ele, você seguirá o Senhor? Por onde quer que ele for? Seja vale, seja deserto, seja sequidão. Ano difícil nós estamos vivendo. Homens amantes de si mesmos, e nós vamos trilhar aqui caminho. Vamos andar a segunda légua, Senhor, que é isso que o Senhor nos ensina. Vamos perdoar, Senhor, não importa se ele é amante de si mesmo, se ele me pisa, se ele faz isso ou se ele faz aquilo. Vamos seguir o Senhor. Vamos continuar lendo? 58. E o Senhor fala assim para ele. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A profetisa, mas eu já tenho minha casa. Vocês que fazem a obra, vocês que, né? Porque Jesus não tinha lugar para dormir, não tinha lugar para descansar. Mas não é esse descanso que o Senhor está falando aqui. O Senhor disse que ele não tinha lugar para reclinar a cabeça. Jesus não tem tempo para descanso. A obra do Senhor não tem tempo para descanso. Nós, como cristãos, não temos tempo para descanso. Hoje eu estou servindo. Hoje eu não estou. Hoje eu estou fazendo a vontade de Deus. Amanhã eu não estou. Hoje eu quero agradá-lo. Amanhã eu não quero mais. As aves do céu têm ninho. As raposas têm covis. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não existe mais eu. Não existe mais... estou afim hoje não. Olha, hoje não... Você já ouviu que a pessoa diz assim, hoje eu não estou muito crente? Você já ouviu alguém dizer, hoje eu não estou lá muito crente? Tem gente que fala, eu não estou muito católico, mas eu não estou muito crente. Não tem tempo para isso. Eu falei assim, não tem descanso. Para aquele que aceitou Jesus e que entrou pelo caminho, não há mais espaço para descanso. É crescendo, é de glória em glória, é caminhando, é trilhando pelo caminho, não há mais tempo para parar. Não há mais tempo para, deixa eu dar uma cochiladinha hoje aqui, deixa eu descansar um pouquinho. A noiva que o Senhor vem buscar dorme? Hello? Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Estou falando muito rápido? Não. A noiva do Senhor cochila? A noiva que ele vem buscar cochila? Descansa? Então o Senhor fala o quê? Eu não tenho onde repousar a cabeça. Você quer me seguir? Você quer me seguir? Não tem tempo para descansar. Não tem tempo para parar. A igreja, ela vive de ciclos. Fala assim, a igreja, a noiva de Cristo, ela vive de ciclos. A igreja, ela é comparada com a mulher, e a mulher vive de ciclos, amém? Todo mundo sabe o ciclo da mulher. Uma vez por mês, tantos dias. Agora, a gente passa, a gente vai caminhando. A gente para? É para parar? Não. É para repousar? Não. É de glória em glória. A gente continua caminhando. Então não tem, eu já alcancei tal lugar. Eu já aceitei Jesus.
eu já sou batizado e olha, eu até abro os cultos. Oh, meu Pai, amém. Eu até abro os cultos de domingo. Desse jeito. Mas é para parar aqui? Não tem repouso. E o Senhor vai nos acrescentando, e o Senhor vai nos acrescentando, e a gente vai fazendo, e o Senhor vai nos acrescentando. Fala assim para o seu irmão querido, quanto mais você faz, mais o Senhor te dá. Não tem descanso. Se você não está recebendo, se você não tem recebido revelação de Deus, se você não tem recebido do impossível de Deus, é porque você está descansando. Não tem descanso. Eu falei assim, a palavra, ela se revela, Eu já li esse versículo, eu já preguei esse versículo na abertura de culto dias atrás. Quer dizer, não sei quando foi, se eu pegar a agenda eu acho quando foi. E quando eu peguei essa Bíblia hoje, eu falei assim, isso estava aqui? Seguir-te-ei? E depois, repouso? Eu falei assim, como que eu não enxerguei isso? Mas é de glória em glória. E o Senhor vem dizer hoje, você faz parte dessa igreja, você está visitando, mas o Espírito Santo está dizendo assim, segue o Senhor por onde quer que Ele for. Não tem tempo para repousar, não tem tempo para descansar, não tem tempo para vacilar, não tem tempo para brincar de ser cristão. Se a gente é cristão hoje, a gente é cristão amanhã. Se a gente é cristão amanhã, depois de amanhã, é mais ainda. Fala assim, tempos difíceis, mas não para nós. Nós estamos aqui para seguir o Senhor aonde quer que Ele for. Amém? Vamos lá, 59. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Semana passada, na abertura de culto, eu comentei sobre estar ressuscitado com Cristo. Você se lembra? Aquele que ressuscitou com Cristo, está aqui, quer ver só? Vamos lá, só vou ler, você não precisa ler não. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Você já morreu? Profetiza, olha, na semana passada, quando veio essa palavra de estar ressuscitado aí, ainda não. Ainda não morri tudo não, eu tenho coisa para morrer. Só que quando a gente pega... porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Só os mortos anunciam o reino de Deus. Só quem já morreu. Você quer fazer a vontade do Pai? Renuncia a si próprio. Morre para si. Aí você pode anunciar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Romanos 14:14. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Se nós ainda estamos preocupados com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente veste, com o sapato novo que não chegou, com o relógio que acabou a bateria, e eu fico perdida. Se a gente ainda está preocupado com isso, com o irmão que passou por mim e não me cumprimentou, se eu estou preocupado com coisas que são pequenas, significa que eu ainda não morri. E se eu ainda não morri, eu ainda não consigo proclamar o reino de Deus, porque o reino de Deus é paz, é alegria, é amor, é justiça. Isso é o reino de Deus. E nós estamos tão presos no nosso caminho, que não é o reino dos céus muitas vezes, e a gente não consegue anunciar. E vamos voltando lá. Seguirei o caminho por onde quer que fores. Seguirei o caminho por onde quer que fores. Onde o quê? Não há descanso. Não tem descanso. Para que eu possa proclamar o reino dos céus.
Aí sim, na minha vida, quando eu conseguir chegar a essa maturidade, aí sim as pessoas verão na minha vida a glória do Senhor. Porque a minha vida vai andar em novidade de vida. Aquilo que o Senhor quer para a sua igreja, não é que a gente ande como pedintes espirituais. Que as pessoas cheguem com interesse. Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero o namorado, eu quero a Melissa, eu quero. Os nossos olhos, enquanto eles estiverem no terreno, nós deixamos de conquistar as coisas do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é o quê? Ela é perfeita e ela é agradável. E a gente insiste muitas vezes em fazer a nossa vontade. Ou seja, nós ainda não morremos. E o Senhor, qual é a instrução que Ele nos dá? Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. É isso que o Senhor deseja para a gente. Segue o caminho. E a gente sabe qual é o caminho, não sabe? Alguém aqui ainda não sabe qual é o caminho? A nossa maior dificuldade é o quê? É morrer para nós mesmos. Essa é a nossa maior dificuldade. A gente não morre para nós e a gente fica parado à beira do caminho, descansando. Eu vou dar um tempinho. Vou dar uma descansada. Olha, está corrido. Mas não é o corrido do dia a dia. É o despojar-se de si mesmo. É o tirar as velhas roupas para vestir as roupas alvas do Senhor, as roupas limpas que o Senhor tem para os seus santos. Eu sempre tenho comentado de que o plano do Senhor para a minha vida, ele é muito maior que sequer chegou ao meu coração. Você já disse isso para você? Fecha o seu olho, coloca a mão no seu coração. Fala assim para você, repete seu nome aí. Eu vou falar o meu. Márcia, o caminho do Senhor para a sua vida é maior do que você pode imaginar. Sabe aquilo que você já imaginou para você? Você já imaginou um plano para você, amém? O do Senhor, ele é muito maior. Só que para isso a gente tem que seguir o caminho dele. Não descansar, não cochilar e anunciar o reino de Deus. Vamos indo. Parei. 61. E disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão na minha casa. E aí? Mas aí tem os parentes, né, profetisa? E aí, o que a gente faz com os parentes? Eles apareceram lá. Também não é essa casa. É essa casa. É essa casa. Nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Quem que está aí dentro da sua casa? Que tem te impedido de seguir ao Senhor. Quando a gente olha para... É fácil a gente olhar para os outros, não é fácil? Pode falar, é fácil. É fácil. A gente apontar os outros, mas é uma... Agora a gente olhar para dentro da gente e falar assim, o que tem aqui dentro dessa casa? A gente não consegue seguir o caminho do Senhor? Esse é o motivo. Por causa ainda dos que estão lá em casa. E o que está dentro da minha casa? Tem um orgulho aqui dentro da minha casa ainda, hein? Tem um ego. Tem uma desobediência, porque eu não estou disposto assim a ser fiel a Deus em todas as coisas. Ainda tem uma mágoa que mora lá dentro da minha casa, que está me impedindo de seguir o caminho que o Senhor me manda seguir. A minha casa, eu tenho impedido de seguir ao Senhor. Só eu posso impedir. Ninguém mais pode impedir. Porque se você se determina em fazer alguma coisa, pode ser chuva, pode ser sol, pode ser trovoada, pode ser falta de energia, pode ser a pessoa que está do seu lado. Nada te rouba esse propósito. Nada. Agora, se você deixar parar para cochilar, se você parar para descansar, se você parar e não morrer para si mesmo, continuar agindo como um morto, porque para Cristo, morto, quem ainda não ressuscitou com Cristo é morto. Nós somos ressuscitados, nós é que temos vida. Aquele que deixa a sua própria vida, a encontra. Isso é ter vida. Para Cristo é o contrário. Se eu quiser viver a minha vida, eu estou morto para Cristo. Você pode dizer isso para o seu irmão, se você quiser viver a sua vida,
você está morto para Cristo. Agora, se você quiser viver a vida de Cristo, aí você vive. Aí você tem vida. E vida em abundância. É isso que Ele tem. Então, o que tem dentro da minha casa? O que tem dentro de mim? Volto a dizer, as situações não revelam o que há lá. As situações revelam o que há aqui. Uma rebeldia, uma falta de temor, uma falta de respeito, uma falta de intimidade, uma falta de buscar a presença de Deus, uma falta de um relacionamento, seja namorado, seja casado, de intimidade, com temor, porque até isso tem que ser santo, não é de qualquer maneira. A nossa vida tem que ser santa em todos os momentos. E é só o que está dentro da casa. A minha oração é que você despeça todo esse povo mesmo que está dentro da sua casa aí, que tem te impedido de seguir o Senhor. Você fala assim para você, viu, Márcia? Você fala seu nome, né? Viu, Márcia? Só o que está aí dentro pode te impedir de seguir ao Senhor. Isso, Márcia. Você está temeroso de falar o seu nome, é? E isso, Márcia, é o que te impede de anunciar o reino de Deus. Vamos indo? Você pode aplaudir o Senhor? Ah, meu Pai. Aleluia. 62. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, mas eu estou na igreja, profetiza. Não saí. Posso até assim, né? Não está assim tão seguindo tão de perto como deveria, como a senhora está dizendo aí. Mas assim, eu estou seguindo. Não larguei mão do arado, nunca jamais me desviei. Então tá bom. Eu estava numa conversa cá, essa semana, guardando a minha louça, eu cá com o Espírito Santo, né? Eu falei assim, Senhor, oh meu Deus. Você não está meio errado, né? Porque a gente olha para o lado. Pedro olhou para o lado. Pedro olhou para o vento e afundou. A gente não olha para trás. Né? Porque quando a gente olha para o fulano, a gente olha para a conta, a gente olha para a vontade. A gente não exatamente olha para trás. A gente não olha lá para onde a gente saiu. Se a gente olhasse lá para onde a gente saiu, a gente não olhava. Por isso que a gente não olha, né? O Espírito Santo fez assim. Então, filha, para você pode ser olhar para o lado, mas para a palavra de Deus é olhar para trás. Toda vez que você para olhar alguém, uma situação, o propósito que você já se determinou, e você para olhar para o lado, como você está dizendo, para mim, o Senhor, é olhar para trás. É a mesma coisa que você passar a viver como se você não tivesse me conhecido. Porque ou eu sou o seu Deus forte, o seu príncipe da paz, o Deus que é maravilhoso, conselheiro, que cuida de tudo na sua vida. Você lança toda a sua ansiedade, você lança toda a sua preocupação, você abre mão de todas as suas mágoas, todos os seus ressentimentos. Você aprende a confiar em mim. Então, quando você passa, Márcia, a olhar para o lado, para mim é como se você nunca tivesse me conhecido. E o que diz o restante do versículo? É apto para o reino de Deus. Toda vez que nós olhamos para o lado, nós estamos entristecendo aquele que nos alistou para a guerra, aquele que nos chamou das trevas para o reino do seu amor. Todas as vezes que nós paramos e falamos, eu não vou fazer, sou eu que faço, fulano não faz, fulano não chega no horário, eu chego na vigília de oração 5 horas da manhã, o apóstolo não chegou ainda, cadê o Ovídio? Não sei onde, o Ovídio está lá atrás. Que a gente chegava aqui e falou, vamos embora porque o Ovídio já está lá, e a gente chegava aqui, o Ovídio já estava aqui. Mas se ele se rebelasse, eu vou chegar atrasado porque o apóstolo nunca chega no horário. Pelo amor, a gente chegava aqui 5:05, 5:10. Mas entenda que são pequenas coisas que nos roubam. São pequenas coisas que fazem com que a gente saia do caminho e deixe de desfrutar o reino de Deus.
E o Senhor diz sobre isso, sobre o pegar no arado e olhar para trás. Em Hebreus fala assim, Hebreus 10:38, não precisa colocar não. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É simples olhar para trás. Você consegue entender? Você consegue, no seu memória aí, nos seus arquivos da sua memória, puxar as vezes que você falou, Senhor, eu vou fazer tal coisa. Sabe aquela sua dieta lá? Sabe? A sua dieta da segunda-feira? Que você recuou e voltou para trás? O Senhor é claro, Ele fala assim, se você recuar, o Senhor não é um Deus de onda vai e de onda vem. O Senhor é um Deus que fala, vai, que eu te esforço, eu te ajudo. Nós é que, então, né? Poxa vida, tá um calor. Não vou na igreja hoje não. Eu ia até lavar roupa para o fulano, ajudar ele, mas já não vou mais fazer, porque o fulano faz isso, faz aquilo, eu não vou mais. Mas quando a gente determina algo no nosso coração, a Bíblia fala assim, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, ele comete pecado. Todas as vezes que a gente se determina a agir de uma maneira, e depois a gente lá abre mão, porque a gente olhou para isso, ou para aquilo outro, o Senhor não tem prazer. Como que o Senhor pode nos confiar coisas grandes, se nas coisas pequenas nós recuamos? Você quer coisa grande? Hello? Bom dia. Você quer coisa grande? Não recue nas pequenas. Tudo é teste. Tudo é teste. Lembra assim, a situação não é lá. A situação é aqui. A situação nunca é lá na casa do Brezinho. A situação é sempre aqui. Se eu me irrito com a Glaucia, o problema não está com a Glaucia, o problema está comigo. Se eu me irrito com a Lilian, se eu emburro com a Lilian, o problema não está com a Lilian, o problema está comigo. Porque se eu tenho que refletir a glória de Cristo, então alguma coisa está errada. Mas essa coisa está errada é dentro de mim. Então aí vem o quê? Senhor, oração. Senhor, sonda-me e mostra-me as áreas da minha vida que não estão te agradando. Mostra as áreas da minha vida que eu não morri. Mostra as áreas da minha vida que eu parei e estou descansando. Mostra as áreas da minha vida, Senhor, que precisam ser ressuscitadas ainda, porque a glória do Senhor ainda não está sendo feita na minha vida. Porque eu ainda não estou vivendo o reino de Deus. Nem a paz, nem a alegria, nem a justiça, porque eu ainda me deito e nem todos os setores da minha vida tenho paz. Eu ainda não tenho alegria. Eu ainda não vejo a justiça do Senhor na minha vida. Então, alguma coisa está errada. E essa coisa errada não está na palavra. Essa coisa errada não está no apóstolo. Essa coisa errada não está nesse teu vizinho que bota o som alto e que faz você abençoá-lo até a 5ª geração. Essa situação está dentro da gente. O problema é que a gente faz a pergunta errada. Às vezes nem faz. Mas a pergunta é, Senhor, o Senhor tem usado essa situação para me moldar, então, o que está precisando ser moldado aqui dentro? O que está precisando ser transformado aqui dentro? Para que eu realmente possa dizer, Senhor, eu te seguirei por onde quer que o Senhor for. Só que tem uma coisa. Só segue a Cristo por onde quer que Ele for quem tem intimidade com Ele. Quem tem maturidade. Só alcança a maturidade quem tem intimidade. Quem ainda não tem intimidade, não consegue discernir na maturidade. Vou repetir. Só tem maturidade quem tem intimidade. Se eu ainda não tenho maturidade, é porque ainda me falta intimidade. Quando eu li a semana passada, e li agora de novo, se nós já nos ressuscitamos com Cristo, não há mais espaço para malícia, não há mais espaço para ira, não há mais espaço para maledicência, não há mais espaço para mentira, não há mais espaço para avareza. Eu não estou aqui para pregar de dízimo, mas quem não dá dízimo é avarento. Pensa bem. Muitas vezes você acha que você já se despiu do velho homem, você fala, mas essa questão aí não. Então essa questão aí está precisando morrer.
Porque ou a gente vive a palavra do Senhor na sua totalidade, ou a gente vai ficar como mendigos espirituais, parados, sentados na beira do caminho. Aquilo que o Senhor preparou para a sua igreja, para esse tempo, ele é muito maior. E eu estava comentando a respeito dos ciclos. O Senhor já nos deu uma porção, o ano de 2014. Estamos aplicando essa porção. Tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor, toda essa instrução que nós temos recebido do Senhor, nós temos aplicado na nossa vida. Porque o Senhor tem mais para derramar. O Senhor tem mais para dar. O Senhor tem mais reino para que a gente venha conquistar. Mas o que estamos fazendo com a porção que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas? Estou guardando no coração, mas eu ainda assim, estou parada. O Senhor tem mais. Quando eu disse aqui, eu já abro o culto, né? De domingo, mas o Senhor tem mais. Cabia a mim obedecer ao Senhor e vir pregar, ou falar, viu? Prega lá, vamos lá. O Senhor só dá mais para aquele que busca mais, para aquele que morre mais, para aquele que se entrega mais. O Senhor não vai dar para mim algo para enterrar. O Senhor, Ele derrama vinho novo sobre odres novos. Ele não desperdiça vinho. Ele vai dar vinho para você botar aí dentro e ficar por isso mesmo? Ele não vai. Se você deseja, eu não sei se você já viveu sobrenatural, se você já teve a experiência de estar dentro da igreja e parece que só tinha você. Eu não sei se você já viveu a presença do Senhor tão palpável ao seu lado que assim, é impossível segurar a lágrima aqui, porque ela escorre. Você fala assim, por mais que eu não queira, ela escorre, porque a presença de Deus ela é tão palpável. Eu não sei se você já viveu o agir do Senhor sobre a sua vida, se você já teve experiências sobrenaturais com o Senhor na sua vida, mas Ele está te dizendo, eu tenho mais para você. Eu tenho mais. Mas você tem que aprender a caminhar. Moisés, ele abriu o mar vermelho, imagina o mar. Mas porque ele deu o passo. O que o Senhor está pedindo de você? Você está olhando do lado. Que para o Senhor é olhar para trás. Você está olhando para o seu medo? Você ainda acha que Deus não é com você? Nós cantamos, tem ciúmes de mim, o Senhor me ama. O problema é que nós estamos tão presos com aquilo que disseram a nosso respeito, que nós estamos nos esquecendo daquilo que Deus diz a nosso respeito. E quando nós estamos presos aos conceitos que as pessoas nos colocaram, nós não estamos trilhando o caminho que o Senhor deseja que a gente ande. E nós não estamos anunciando o reino de Deus nessa terra. E o que somos nós aqui? Por que o Senhor nos resgatou? Para anunciarmos o reino de Deus e fazer a sua vontade. A salvação, ela vem de graça. Amém? Ninguém merece ela. Agora, o galardão é por obras. Se Deus te chamou para estar na casa do Senhor lavando a igreja, comece lavando a igreja, porque o Senhor vai te dar mais. Eu fico tão triste quando... Quando a gente chama para vir fazer faxina, parece que fazer faxina é uma coisa desprezível. É um prazer estar na casa do Senhor, é um prazer servir ao Senhor. Seja estendendo a mão, dando uma sedacá, ou seja, limpando o altar na casa do Senhor, seja lavando o banheiro na casa do Senhor. Eu muitas vezes glorifiquei ao Senhor pelas vezes que eu pude lavar um banheiro na igreja. E olha que banheiro fedia, Jesus misericórdia. Era como banheiro de rodoviária. Mas quando a gente é fiel nas pequenas coisas, quando a gente aprende a servir ao Senhor de todo o coração, é Ele que nos capacita, é Ele que nos levanta, é Ele que vai colocando, iluminando o nosso caminho e mostrando o caminho que a gente deve seguir. Tudo aquilo que vem na nossa mão, a palavra do Senhor fala assim, faze conforme as tuas forças.
que está na sua mão fazer? O que está na sua mão fazer pelo reino? Fazer pela sua família? Fazer no seu trabalho? O que está na sua mão fazer? O Senhor confiou para você, você tem noção disso? Apóstolo Paulo, mostre-me tuas mãos. Agora, o que você tem para apresentar? Se o Senhor te perguntar isso agora, o que você vai falar para Ele? A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. O que você tem para apresentar? Então, Senhor, eu estava indo, né? E assim, de repente, sabe como é que foi? Bateu o vento. O irmão lá não fazia, então, então, e eu deixei. Você também vai ser cobrado das coisas que você não fez, porque é de glória em glória. O Senhor, ontem a Luciana estava pregando nos jovens, e ela disse algo que eu falei assim, oh meu Deus, essas coisas estão tudo em sintonia, graças a Deus. O Senhor não nos chamou para ficar sentado. Aonde a gente for, a gente tem que ser luz. Aonde a gente for, a gente tem que levar o reino de Deus. Porque se eu for num lugar e a luz do Senhor não brilhar naquele lugar, significa que tem alguma coisa errada, e essa coisa está errada comigo. Porque aquele que ele está cheio da presença de Deus, aquele que está encharcado pela presença do Senhor, não tem como ele ir num lugar e esse lugar permanecer do mesmo jeito. Então, se alguém está faltando buscar, não é aquela pessoa lá, nossa, eu fui naquele lugar, estava carregado. Então, peraí, então eu estou vazio. Porque eu tenho que deixar lá alguma coisa. Se a gente é para viver cheio, a gente é para viver cheio. Então a gente tem que ter para dar para os outros. Porque se eu tenho um copo que tem um tanto de água, mas ele ainda tem, dá para dar para alguém? Dá para dar. Mas se eu não tenho para dar para ninguém, oh meu Deus, o que você tem? O que você tem para dar? Você tem para dar? Eu tenho, então não te cales. Porque se você se calar, as pedras clamarão. Mas se você se calar, o Senhor vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Profetizar a coisa assim está meio estreita hoje, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, é meu marido, tá? Com todo respeito. Senta aí, pai. Senta aí, Deus. Dá licença. Sabe o que o pai nos faz hoje? Tem gente, eu já falei que profeta não bate. Há quem entenda que bate, eu não entendo que bate. Para mim, o pai está colocando a gente no colo assim, ó. E falando assim, filho, filha, aqui, ó. Para de tropeçar no caminho. Para de parar no caminho. Para de ficar morrendo no caminho. Por que você está parado? Coisas excelentes, Mariane, Deus tem na sua vida, que sequer chegou ao seu coração. Diego, Sandra, Lília, nem sequer chegou ao seu coração. Não viva os teus sonhos, viva os sonhos de Deus. Quando te vier o medo, como veio com Pedro, você já sabe, aprende com ele. Não olha para o lado, não. Senhor, me socorre já, imediatamente, não me deixa afundar. Mas ainda que você afunde, ele fala assim, ó, dá a mão e te sustenta. Só não se aparta do caminho. Não se afasta do caminho. Se você tirou a mão do arado, se você propôs durante essa semana na vigília de oração, Senhor, eu vou continuar orando na minha casa, não deixe de orar na sua casa, porque o Senhor não tem prazer naquele que recua. Os propósitos que você colocou no seu coração, cumpre-os todos. Se você não se lembra de algum, se algum ficou aí perdido no meio do caminho, fala assim, Senhor, traz à minha memória todos os votos, tudo aquilo que eu já falei e declarei para o Senhor e que eu deixei. Traz à minha memória para que eu possa voltar correndo para aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Nosso erro é a gente achar que os nossos sonhos são nossos. Os nossos sonhos são de Deus implantados em nós. Qual é a função do Qual é a função do inimigo de Deus? Roubar os nossos sonhos. Rouba só se a gente deixar. Só se a gente quiser. Porque se aquilo que está dentro da minha casa não me impedir de caminhar o caminho, diga aí para o seu irmão, não é inimigo que me detenha.
Não há inimigo que me segure. Intimidade gera maturidade. Só a maturidade nos faz desejar a presença, cumprir a vontade daquele que nos alistou, daquele que nos chamou, ainda que seja por um aparente prejuízo. Nunca é prejuízo. Nunca que a gente servir ao Senhor. Eu nunca vi ninguém dever para Deus. Você faz aqui, Deus te dá dobrada ali, você fala, oh Deus terrível. Por que a gente insiste na nossa maneira de viver? Está disposto a renunciar? Senhor, eu não quero mais essa natureza adâmica na minha vida. Eu não quero mais ficar parado. Não quero mais ficar prostrado, descansando a minha cabeça. Eu quero prosseguir. Senhor, eu não quero me juntar com os mortos, mas eu quero ir e anunciar o Teu reino. Que não haja nada, Senhor, na minha casa que me impeça de seguir a Tua vontade. Nos ilumina e nos conduza. Nos ilumina e nos conduza. Determinando Tu algum negócio, ser-te-á firme, varão valoroso, varoa valorosa, príncipe do vivo Deus, sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, pois o Senhor é o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar ao nosso Deus.